Vamos falar agora de algumas forças importantes para a gente. A primeira delas é a força de campo, no caso a força peso. Então, tá aí, ó o hélio aí na Terra, tá? E o hélio vai saltar. Não acredita que o hélio salta? O hélio salta. E quando o hélio salta, claro que eu vou saltar e não vou ficar parado no ar. A Terra me puxa de volta. A Terra aplica em mim uma força. Então, essa força que me puxa de volta é a força peso. Onde está a reação dessa força? Vamos lembrar? Quem pratica ação sofre a reação. Quem que me puxou de volta? Não foi a Terra? Se a Terra me puxa, eu puxo a Terra. Então, eu reajo na Terra no centro de massa da Terra. Então, cuidado, a reação da força-peso é uma força aplicada no centro de massa da Terra. Não vai esquecer. Se a Terra puxa você, você puxa a Terra. Puxa, Hélio, é por isso que eu ando tão cansado. Não! Você nem sente essa força. Assim como você não sente que a Terra te puxa, tá? Você não sente que você está puxando a Terra. É a tua massa que está puxando toda a Terra. Você não sente, ok? Agora, observe você que eu saltei, mas eu não vou ficar parado. Eu volto. Se eu estou parado e entro em movimento é porque eu tenho uma aceleração. A minha massa será acelerada. Agora, peraí. A hora que eu parei, a única força que está atuando em mim é o peso. Se ela é única, ela é a resultante. Segundo a lei de Newton, a resultante causa na massa uma aceleração. Olha a equaçãozinha do peso aí. Peso é a massa vezes a aceleração que ele causa. Aceleração da gravidade. Olha aí, ó. Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Legal? Depois eu vou comentar nos exercícios sobre as unidades de peso, massa e aceleração. Legal? Bom, a próxima, ou as duas próximas aí, são forças de contato. A primeira delas é a força normal de contato. Observe, a palavra normal, ela vem da matemática que significa perpendicularidade. Então, primeira coisa que você tem que lembrar, a força normal é uma força perpendicular à superfície em contato. Por isso se chama força normal. E ela só aparece quando existe esmagamento. Então vamos entender, é uma força de contato, mas tem que haver esmagamento para que ela surja. Cuidado, eu posso ter dois corpos em contato sem que haja esmagamento entre eles. É verdade. Pode haver contato sem haver esmagamento. Se não houver esmagamento, não tem força normal. Só tem força normal quando há esmagamento. Tá claro? Legal. Essa força normal, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vamos imaginar então a minha mão aqui, e de repente alguém vem aqui e coloca um cilindro na minha mão. Um cilindro aí de, sei lá, de chumbo, de ferro, de madeira, qualquer coisa. Tá? Uma panela, por exemplo aí. Ok? Eu sinto na minha mão uma força. Bom, em primeiro lugar, que força é essa que eu estou sentindo? Vamos pensar num cilindro de chumbo. Que força é essa que eu estou sentindo na minha mão? Em um primeiro momento, muitos vão falar, é o peso do cilindro. Aí eu falo, tá bom, então se eu tirar o cilindro da minha mão, eu vou continuar sentindo. Mas peraí, peso é força de campo, e essa força eu só sinto quando existe o contato? Então não pode ser o peso. Peso é força de campo. Essa só sinto quando existe contato. Ah, então não é o peso. Então peraí, se eu pus ali e eu senti, só por causa do contato, eu pergunto, tá esmagando a minha mão, a palma da minha mão? Tá, então é a força normal. Vamos explicar isso melhor assim, ó. Repare, ó, eu vou estudar separadamente. Não é que eu desencostei, não. Nós vamos estudar separadamente. Então, primeira coisa, esse cilindro aí, ó, tem um peso, a Terra está puxando. Olha lá, ó. Você vai ter que observar a pergunta que eu vou te fazer. Onde está a reação dessa força-peso? Claro, no centro da Terra. No centro da Terra. Tá claro? Legal. Só que este cilindro esmagou a minha mão. Força no esmagamento só pode ser a força o quê? Normal. Olha lá aí. Então essa força rosinha aí, que o cilindro está aplicando na minha mão, é a força normal. Princípio da ação e reação. Onde está a reação dessa força? Pensou, pensou. Quem que aplicou essa força na minha mão? Não foi o cilindro? Se o cilindro esmaga a minha mão esmaga o cilindro. Olha a reação dela aqui. Ah! Entendeu? A reação do peso está lá no centro de massa da Terra. Acabou. Essa normal rosinha, a reação dela está no cilindro. O cilindro age na mão, a mão reage no cilindro. Tranquilo. Agora, o cilindro não ficou parado na minha mão?
Sabe o que significa? Que essas duas forças no cilindro, repare, o peso para baixo e a normal para cima, elas estão se equilibrando. Isso significa que seus valores são o quê? Iguais. E se seus valores são iguais, e eles estão no mesmo corpo, no caso o cilindro, na mesma direção, sentidos opostos, a resultante é nula. Por isso que ele vai permanecer parado. Bateu a primeira lei de Newton. Vai permanecer parado porque a resultante é nula. Entendeu? Tranquilo. Legal. Pera, deixa eu entender, Hélio. Se esse peso aí valer 20, deixa eu explicar, 20 newtons, newton é a unidade de peso, se esse peso P valer 20 newtons, essa normal rosinha N vale 20 newtons. Então a força na minha mão também é 20 newtons. Não é o peso, ela tem a mesma intensidade do peso, mas não é o peso. Entendeu? Ótimo. E agora, falta falar na tração no fio. Fio foi feito para ser tracionado. Ó, fio foi feito para a gente tracionar, para a gente puxar o fio. Olha aí, ó, não vou arrebentar o fio, claro, mas fio foi feito para a gente tracionar o fio. Ninguém amarra um fio no corpo e empurra o fio. Fio foi feito para a gente puxar. Então vamos lá, ó, tracionar o fio, tração no fio. Observe. Tá vendo o carrinho aí, ó? Eu vou puxar o carrinho. Quando eu puxar o carrinho, eu vou puxá-lo pelo fio. Mas para você entender melhor, eu vou separar os três. Ou melhor dizendo, eu vou estudar separadamente. Eles continuam presos. Minha mão está segurando o fio e o fio está preso no carrinho. Mas vamos estudar separadamente. Começa assim, ó, observe. A minha mão traciona o fio, puxa o fio com uma força T de tração. Acompanhou aí? Tá vendo a força T aí? Aí eu pergunto para você, onde está a reação dessa força? Pensou? Quem pratica ação sofre a reação. Então só pode estar na minha mão. Perfeito. Olha aí, ó. Reação. Ação e reação. Não se equilibram, estão em corpos diferentes. Olhe para a outra ponta do fio. Ela também está puxada. Quem está puxando a outra ponta do fio? O carrinho. O carrinho puxa a outra ponta do fio. Olha aí, ó. Onde está a reação dessa força? Se o carrinho puxa a ponta do fio, o fio puxa o carrinho, com uma tração T. Olha aí, ó. Ação e reação. Não se equilibram. Agora deixa eu falar um pouco mais sobre esse fio. Normalmente no vestibular, esse fio vai ser chamado fio ideal. O que é o fio ideal? O fio ideal, ele é mole, molenga, mole. Ele é inextensível, ele não é elástico. Ele não varia o seu comprimento. Se aqui você puxar 2 centímetros, ele anda 2 centímetros para lá, 2 centímetros para cá, mas o tamanho dele não muda. Legal? E outra coisa, a massa dele é desprezível. Então, o fio ideal, ele é mole, ele é inextensível e a massa dele é desprezível. Sendo assim, nas duas pontas do fio, o valor da tração que eu estou fazendo e que o carrinho está fazendo sempre vai ter o mesmo valor. Sempre será o mesmo. Tá? Então, no vestibular, evite colocar assim T1 e T2, TA e TB. Mesmo que o examinador coloque T1 e T2, já vá de cara lembrando que T1 é igual a T2. Troca tudo por T, que fica muito melhor, a resolução inclusive. Feito isso, o que vai me interessar mesmo é a força que o fio está fazendo. Normalmente, eles vão perguntar qual é a tração no fio. E o pessoal vai ficar preocupado com a força no fio. Esqueça essa força no fio. Pensa na força que o fio está fazendo, na reação dele, que está na minha mão e no carrinho. Então, quando ele pedir a tração no fio, esqueça a força de tração no fio. Se preocupe mais com a força que o fio está fazendo na mão e no carrinho. Tá legal? Isso é que vai me interessar e vai interessar a gente na resolução. Nós vamos ver agora essa tabela aí. Nessa tabela você tem a força, a equação da força, a reação e algumas observações. Como assim? Por exemplo, a força-peso. O que nós vimos da força-peso hoje? Que ela tem uma equação própria. Peso é igual a m vezes g, massa vezes aceleração da gravidade. Onde está a reação do peso? No centro de massa da Terra. Olha aí. E agora uma pequena observação. Se peso é massa vezes aceleração da gravidade local, vou contar uma novidade para vocês, depois eu vou comentar sobre isso. A aceleração da gravidade na linha do Equador é menor do que a aceleração da gravidade nos polos. Isso devido à rotação da Terra. Mais para frente, quando chegar em gravitação, eu vou comentar isso aí com vocês.
já no finalzinho do nosso curso aqui. Outra coisa, a força normal a gente acabou de ver. A normal não tem equação própria, cada caso é um caso. Onde está a reação da normal? Lembra que eu falei que a normal acontece quando existe esmagamento? E esse esmagamento, normalmente eu tenho superfícies em contato esmagando-se. Então é fácil. Onde está a reação da normal? Na outra superfície esmagada. Fácil, né? E observação, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, normal só vai aparecer quando tem superfícies em contato. A reação de uma normal está na outra superfície esmagada e ela é perpendicular a esse contato entre a superfície ou a superfície em contato. Ok? Tração no fio. Importante, tração no fio. A força de tração no fio também não tem equação. Cada caso é um caso. Agora é importante. Onde está a reação da tração? Fácil. No corpo que traciona o fio. O corpo traciona o fio reage no corpo. A reação está no corpo. Ok? E observação importante, nas duas pontas, por ser fio ideal, os seus valores serão iguais. Claro? Bom, deixa eu mostrar uma coisa importante aqui para você, nessa brincadeira toda nossa aqui, ó. Eu vou avançar aqui. Opa, perdão. Ih, dá uma olhada. Nós temos aqui uma polia ideal. Isso aqui é importante. Dá uma observada. Por que polia ideal? Polia ideal quer dizer o seguinte, a massa da polia, deixa eu usar o mouse aqui, ó. A massa da polia é desprezível, aqui no eixo não tem atrito, esse fio é ideal, essa mão vai puxar pelo fio o corpo e vai sustentá-lo, assim, ó, acompanhe, olha ela aí, ó. Beleza? Tranquilo? Bom, aconteceu isso, agora dá uma observada. Está todo mundo em repouso. Vamos entender separadamente? Então vamos estudar isso separadamente para variar. Acompanhe. Lembrando, o que vai acontecer agora? A Terra está puxando o bloquinho tem um peso, olha o peso P. Onde está a reação dessa força-peso? No centro de massa da Terra. Boa, legal. Só que esse corpo está preso no fio, ele traciona o fio para baixo com uma força T. Onde está a reação dessa força? No bloquinho, perfeito. Se o bloco puxa o fio puxa o bloco, aí ó. Só que na outra ponta do fio também tem uma mão. E aí, o que vai acontecer agora? Conta pra mim. Ah, esqueci de falar? Esqueci não. Esse fio é um fio ideal. Por ser um fio ideal, ele é maleável, inextensível e a massa é desprezível. Se a massa é desprezível, na outra ponta a força também vale T. Quem que está fazendo essa força T na outra ponta do fio? A minha mão. Se a minha mão está puxando o fio está puxando a minha mão, com T. Legal? Agora, repare você que o bloco está parado. Se o bloco está parado, é porque a força de tração para cima nele e o peso que a Terra está aplicando estão se equilibrando. Ah, então o valor da tração T igual ao valor do peso? É. Opa! Então, nesse caso, na minha mão, o valor da força é igual ao valor da força-peso. Perfeito. Ok? Bom, mas eu tenho mais uma coisa para falar para vocês aqui. Ó, olha aí. Tá vendo aqui no meio? Aqui tem uma força, gente. Essas duas aqui, ó, esta e esta, estão puxando a polia para baixo. De um lado com T, do outro lado com T. Mas a polia está fixa. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma força para cima aí. Quanto será que vale essa força para cima? Ué, se a polia está fixa, eu estou puxando com 2T para baixo, só pode ser o quê? 2T para baixo é porque eu vou ter 2T para cima. Então, dica do Hélio, se ele pedir a força no meio da polia, é só ver a força de tração multiplicar por 2. Tá claro isso? Agora eu quero comentar uma coisa legal com você sobre a segunda lei de Newton para a gente dar um fechamento e partir para os exercícios. Tá ok? A segunda lei de Newton, lembra? A resultante causa na massa uma aceleração. Então vamos dar um fechamento nisso aqui, falando de causa, efeito e o que está acontecendo com o corpo. Então, primeira coisa, causa. A resultante das forças só tem duas possibilidades para ela. Ou a resultante é nula, ou essa resultante é diferente de zero. Ou ela é zero, ou ela é diferente de zero. Se essa resultante é nula, o efeito é o equilíbrio do corpo. O corpo está em equilíbrio. Só que há dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio chamado equilíbrio estático e o equilíbrio chamado equilíbrio dinâmico. Olha que legal. Estático é quando o corpo permanece em repouso. A resultante é nula, por inércia ele permanece em repouso. E o equilíbrio dinâmico é quando o corpo prossegue em movimento retilíneo uniforme. Tá?
Ainda por inércia. E o corpo, no primeiro caso, permanece em repouso, permanece parado. No segundo caso, prossegue em movimento retilíneo uniforme, tende a manter a sua velocidade vetorial, veja que tem uma flechinha em cima da letra V aí, a velocidade vetorial constante. Manter a velocidade constante, cuidado, não é só o valor, tem que manter a direção e o sentido. Ele não pode fazer curva, portanto, MRU, ok? Tá aí, resultante nula, equilíbrio, ou equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, e aí você já sabe o que vai acontecer. Legal? Bom, outra possibilidade, resultante diferente de zero, aí vai ter aceleração, porque a resultante é diferente de zero. É a segunda lei de Newton, a resultante causa na máxima aceleração. Aí tem dois tipos de aceleração. Ele pode ter aceleração tangencial, ou pode ter aceleração normal, também chamada de aceleração centrípeta. Veja, a aceleração tangencial é aquela que é paralela à velocidade. E a aceleração normal, perpendicular à velocidade. Se a aceleração for tangencial, o que está acontecendo com o corpo? Está variando o valor da velocidade. Ou ele está acelerando, ou ele está retardando. Ou ele acelera, ou ele retarda. Olha aí o corpo, ou acelera ou retarda. E se a aceleração for anormal ou a centrípeta, ele está fazendo curva. Olha aí, ó. Então esse é um quadro muito legal que de vez em quando vale a pena você dar uma olhada. De vez em quando vale a pena você bater os olhos, lembrar disso daí. Tem muito exercício que você bate os olhos no enunciado, o que está escrito no enunciado te ajuda a percorrer esse caminho aí, essa análise que a gente acabou de fazer. Tudo bem? Vamos nessa? Então, bom. Então vamos lá, ó. Primeira questãozinha é uma questãozinha da VUNESP. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton, lei de Snell, lei de Ampère, lei de Ohm, primeira lei de Kepler. Vamos lembrar? Ele está falando aí no caso de acidentes de automóvel. Espera aí, isso quer dizer que o carro está em movimento e bateu, ou saiu da estrada, ou capotou. Se você estiver não usando o cinto de segurança, o que vai acontecer? Se o carro bater, onde ele bateu vai parar o carro. Mas você tem massa, se você tem massa, por inércia você vai seguir em frente. Ou seja, para o carro, mas não para você, você vai se arrebentar no para-brisa do carro, no painel do carro. Se o carro sair capotando, meu filho, a porta abriu, você cai fora, não tem jeito. Quantos já não morreram assim? Então o cinto de segurança tem a ver com a tua inércia. E inércia é primeira lei de Newton. Portanto, alternativa A. Não tenha dúvida, primeira lei de Newton. Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento quando a resultante das forças sobre ele é nula. Alternativa A. Tranquilo? Tá aí, ó, caiu na VUNESP. Né? Dá uma olhada nesta próxima questão que é do ITA. Um carro roda por uma estrada com várias malas no porta-bagagens sobre seu teto. Numa curva fechada para a esquerda, uma das malas que estava mal segura é atirada para a direita do motorista. Um físico parado à beira da estrada explicaria o fato A. Pela força centrífuga, pela lei da gravidade, pela conservação da energia, pelo princípio da inércia, pelo princípio da ação e reação. Muita gente vai falar alternativa A pela força centrífuga. Preste atenção que no CEDO ele falou um físico parado à beira da estrada. Cara, essa mala tem massa. Se ela tem massa, ela tem inércia. Se ela está em movimento, a hora que o carro fez a curva e a mala teoricamente foi para o lado contrário, tá? Isso para quem está dentro do carro, vê a mala ir para o outro lado. Mas o físico não está dentro do carro, ele está fora. Ele só viu a mala seguir em frente, o carro que fez a curva. A mala seguiu em linha reta. Seguiu em linha reta por inércia, em movimento retilíneo uniforme. O físico vai explicar que a mala tem massa, por inércia, seguir em linha reta. Consequentemente, o que vai acontecer? Falou inércia, primeira lei de Newton. Vamos lembrar, todo corpo tende a manter seu estado em movimento. E se em movimento, tende a prosseguir em movimento retilíneo uniforme. A alternativa correta, a alternativa D dada pelo princípio da inércia. Olha
Olha aí, ó. Tá vendo? Olha a pegadinha, hein? Muita gente dançou nessa daí. Botou pela força centrífuga. Tá vendo? Próxima questãozinha é uma questão muito legal da UEL. Dá uma olhada, questão 3 aí de vocês. Aí, ó. Um corpo de massa 4 kg está em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 6 metros por segundo. Podemos afirmar que a resultante das forças sobre o corpo tem intensidade igual a... Parou. Não tem nem que discutir. Ele falou que ele está o quê? Em movimento retilíneo uniforme. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, é porque a resultante das forças sobre ele é nula. Por inércia, cara. Alternativa A, 0. Hélio, mas não tem que fazer cálculo, não. Ele falou que está em movimento retilíneo uniforme. Vem comigo. Se está em movimento retilíneo, não tem aceleração centrípeta. Se está em movimento uniforme, não tem aceleração tangencial. Se não tem centrípeta, não tem tangencial, não tem aceleração nenhuma. Se não tem aceleração nenhuma, a resultante é 0. Alternativa A. Nossa, já tinha dançado. Então, por isso você está fazendo nosso curso aqui. Boa, né? Legal? Então dá uma olhada nesta 4. Adoro essa questão 4. Olha ela aí, ó. Os blocos X e Y representados no esquema mostrado estão em movimento retilíneo sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Eu grifei o perfeitamente lisa aí, depois eu vou explicar por quê. Sob a ação de uma força resultante cujo módulo é 4 newtons. Nessas condições, a intensidade da força de reação do bloco Y sobre o bloco X em newtons vale... Bom, é a nossa primeira questãozinha envolvendo bloquinhos. Então, uma coisa importante, eu grifei perfeitamente lisa, que é uma maneira dele dizer que não tem atrito. Então, imagine que isso aí esteja sobre óleo, sei lá, lubrificante. Se uma drosófilazinha vier e bater no bloco X, tudo isso aí entra em movimento. Entendeu ou não? Então, 0 de atrito, não tem atrito nenhum. Mas alguém aí vai aí fazer uma força F, tá? E quando alguém vai e faz uma força F, esse conjunto adquire uma aceleração para a direita. F é a força resultante, tá? Esse conjunto vai acelerar para a direita. Então esse conjunto adquire uma aceleração A para a direita aí, ó. Acompanhou? Bom, mas pera um pouquinho. Vamos entender. Os dois vão andar juntos? Vão. Então nesse tipo de exercício aí vem a dica do Hélio. O que você vai fazer? Você vai desenhar isoladamente os blocos. Não é que você vai desencostá-los. Você vai estudá-los isoladamente. Então vamos representá-los isoladamente. Assim, ó, acompanhe. Olha aí, ó. Claro, eu vou desenhar a força F, tá ela aí, ó, sob a ação de uma força resultante de 4 newtons, F. E mais, só que quando eu empurro o bloco X está encostado no bloco Y. Você concorda comigo que a superfície de contato entre eles, se o bloco X empurra o bloco Y também vai empurrar o bloco X, vai haver um esmagamento entre eles. Se houver um esmagamento entre eles, que força é essa que aparece no esmagamento mesmo? Boa, força normal. Então, entre eles vão trocar forças de esmagamento. Acompanhem elas aí, ó. Olha as duas aí, ó. A normal que o X aplicou em Y e a normal que o Y aplicou em X. Já viu o que ele pediu aí? Olha o que ele pediu, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Ó. Nessas condições, a intensidade da força de reação do bloco Y sobre o bloco X em newtons vale? Olha aí, cara. Pensa um pouco. É esta daqui que ele quer. A força que o bloco Y aplica sobre o bloco X. É esta que ele quer. Legal? Só que esse conjunto aí tá com a mesma aceleração. Eles andam juntos. Eles têm a mesma aceleração A os dois. Olha aí. Então, se você prestar atenção, eu tenho duas incógnitas. Eu não sei quanto vale a normal e eu não sei quanto vale a aceleração. Cara, dica do Hélio. São duas incógnitas? Muito bem. Você vai montar um sisteminha de duas equações. Sisteminha linear, lembra? Sistema linear, todo mundo, todas as variáveis, as incógnitas, todo mundo tem expoente 1. Fácil. Sisteminha linear de duas equações a duas incógnitas. Hélio, mas que equações? Simples. Quantos bloquinhos tem ali? 2. Um em cada bloco. Assim, ó. Por exemplo,
Primeiro, eu vou tentar descobrir essa normal aí, né? Então, vamos lá, bloco X, acompanhe, bloco X. Quem é maior no bloco X? A força de 4 newtons para a direita ou a força normal para a esquerda? Fácil de entender. A força de 4 newtons para a direita. Velho, como é que você sabe? Por causa da aceleração, cara. Se esta daqui fosse igual a esta, a aceleração seria zero. Então, parte dessa de 4 newtons equilibra normal. O que sobra causa na massa uma aceleração. Se vai sobrar, tem que sobrar deste lado aqui para acelerar no mesmo sentido da aceleração. Olha aí, ó. Tá claro? Então essa aqui é maior. Então o que eu faço? Para achar a resultante da maior, eu vou tirar um tanto que equilibra normal. O que sobra causa na massa aceleração. Assim, ó. 4, que é a maior, eu tiro a menor, que é normal, N. O que sobra causa na massa do bloco X. Opa, massa do bloco X está aqui, ó, 3 kg. Olha aqui, ó. Causa nessa massa que é 3, a aceleração dele que é A. Legal? Segunda lei de Newton. A resultante causa na massa aceleração A. Estou aplicando a segunda lei de Newton. Beleza? Agora vamos lá. Bloco Y. Aí o bloco Y será mais tranquilo. Por quê? Só tem essa normal aqui. Se só tem essa normal, ela é a resultante. E a resultante causa na massa de Y aceleração A. Tranquilo. A normal causa na massa de Y, que é 5 kg, olha ela aqui, ó. Causa na massa de Y, que é 5, a aceleração A. Tá aqui. Como é que eu resolvo o sistema? Melhor maneira de resolver é somando membro a membro. Olha aí, ó. Somando o primeiro membro. Então vamos somar 4 menos N mais N. Corta os N's. Fica 4 é igual a 8A no segundo membro. Que número eu vou multiplicar o 8 para dar 4? Metade de 8 é 4, então multiplicar por meio. Achei a aceleração. Achou a aceleração, acabou o teu problema. Por quê? Vamos lá? Vem comigo, ó. Eu quero saber esta normal aqui, ó. Acompanhe, eu quero esta normal. Então vou ter que substituir no bloco X. Pode substituir, claro, pode substituir aqui. Vai fazer um pouquinho mais de cálculo, né? Por quê? É mais fácil substituir na equação de Y. Por quê? Já me dá o N direto, ó, substituindo na de Y, é mais fácil. Vamos substituir? Substituindo na de Y, vai ficar normal N igual a 5 vezes meio. Metade de 5, quanto é, pessoal? Metade de 5 é 2,5 newtons, alternativa B de bola. Tranquilo? Sussa, olha que questãozinha legal. Boa, né? Outra coisa, se você quiser ter certeza que você acertou, você pode vir aqui ainda, inclusive, e ó, substituir esta aceleração aqui nessa equação aqui. Tem que dar a mesma coisa. E dá, ó, 3 vezes meio dá 1,5. Tá? Quanto vai ser que eu vou ter que tirar de 4 para dar 1,5? 2,5. Dá a mesma coisa. Legal? Tranquilo? Deixa eu contar um segredo para vocês. Essa questão, sabia que dava para fazer de cabeça? Como assim fazer de cabeça? Dá para fazer de cabeça. Sem fazer conta nenhuma. Não, conta dá para fazer, mas até os cálculos dá para fazer de cabeça. Não estou entendendo, Hélio. Então, ó que legal, ó, presta atenção. Outro modo de fazer de cabeça. Acompanhe comigo o raciocínio. Primeiramente, eu sei que, segundo a lei de Newton, a resultante causa na máxima aceleração. Então, vou fazer uma pergunta para você. Se você quiser calcular esta aceleração aqui, ó, eu não posso imaginar como se tivesse uma massa só, ó, de 8 kg aqui, ó, é a massa total, com esta força de 4 newtons aqui. A resultante seria 4, a massa total seria 8, eu acho a aceleração. Tranquilo. Ué, quem está fazendo a força, apesar de o X ter 3 kg, quem está fazendo força tem a sensação que está empurrando 8. Concorda comigo? Então, nesse caso, eu acho a aceleração de cara. Olha aí, ó, meio metro por segundo. Tranquilo. E daí? Agora que vem a grande jogada. Ó, eu vou usar esse raciocínio aqui de novo, ó. A resultante causa na máxima aceleração. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. A massa agora eu vou raciocinar com de 3 kg. Então, olha a pergunta, ó, presta atenção. Ó, pergunta, quanto de resultante é necessário para causar no bloco X, ó, no bloco X
de massa 3 kg, uma aceleração de meio. De novo, quanto de resultante eu preciso para causar no bloco X, que tem 3 kg de massa, uma aceleração de meio? Se a massa é 3 e a aceleração é meio, eu vou precisar de 1,5 de resultante. 1,5 de resultante. Quanto que ele está recebendo? Resposta, eu vou precisar de 1,5. Quanto que ele está recebendo? 4. Vou usar todo nele? Não. Dos 4 eu vou usar quanto? 1,5. Se dos 4 eu uso 1,5, quanto que sobra? 2,5. Sobra um 2,5. 2,5 que ele transmite para Y. Que ele aplica em Y. Se ele aplica 2,5 em Y, Y reage com 2,5 nele. Alternativa B de bola. Nossa! Sério isso? Sério isso. Legal? Gostou? Isso aí vai ficar para você anotar aí depois. Vale a pena. Tá bom? Beleza. Bom, olhe esta questão 5. Caiu na UFO de Minas Gerais. Diz assim, ó. Um tijolo desliza com velocidade vetorial constante sobre uma tábua inclinada. A força total que a tábua exerce no tijolo é melhor representada pelo vetor. Vamos raciocinar isso aí bem legal? Presta atenção. Se a velocidade vetorial é constante, ele não está fazendo curva, ele está em linha reta, e o valor da velocidade é constante. Portanto, a resultante das forças tem que ser 0. Legal. Então vem comigo. É uma coisa assim, ó, o tijolo, e ele desce assim, ó, com valor de velocidade o quê? Constante. Muito bom. Nesse caso, que força que está puxando o tijolo para baixo? O peso. Ótimo, legal. Quem que está fazendo essa força no tijolo? A terra. Excelente. Onde está a reação dessa força? Cuidado. No centro de massa da terra. Beleza. Só que ele está apoiado no plano, não está? Tem alguém sem ser o plano e sem ser a terra? Tem mais alguém fazendo força nele? Não. É só a terra e o plano. Peraí, se a terra faz essa força, a outra força que vai estar acontecendo é o plano que está fazendo. Então só tem duas forças sendo feitas nele. Que a terra faz e que o plano inclinado faz. Para resultante ser 0, para ser um MRU, só se essa outra força for assim. De modo que essas duas se equilibram. Portanto, a força que o plano inclinado faz no tijolo é a alternativa C, que está equilibrando o peso. Muito louco, muito louco. Não precisava fazer, não tinha que decompor o peso, não tinha que desenhar o atrito, a normal. Não, cara, não. Só tem essas duas. A que a Terra faz e que o plano faz, não tem mais ninguém fazendo força. Legal essa, hein? Pegou meio mundo também. Fala sério. E para finalizar, olhe esta questãozinha top. Desprezando-se os atritos, inclusive nas polias e fios ideais, ao retirarmos o calço K, a aceleração do sistema e a tração no fio valem respectivamente. São dadas as massas de A e de B. Observe o sistema. Olha isso aí, ó. Tá? Então vamos desprezar, não tem atrito nenhum, nem na polia, nem no fio, nem nada, nada. Ele quer saber quanto vale a aceleração do sistema e quanto vale a força de tração no fio. Então, primeiramente, vamos começar desenhando as forças. E eu começo sempre desenhando pelo peso. No bloco B, a Terra está puxando com o peso de B. Olha aí, ó. Mas não só o bloco B, está puxando o bloco A também. Olha aí, ó, peso de A. Por sua vez, o A está esmagando o plano. Se o A esmaga o plano esmaga A. Com que força? Normal NA. Olha aí, ó. De novo, o A esmagou o plano para baixo. O plano esmagou o A para cima. Olha aí, ó. Tranquilo? Sussa? Legal. Mas tem mais ainda. Ó, o calço, tá vendo aquele calço verde, aquele triângulozinho verde ali? Ó, ali existe uma normal. Tem esmagamento, tá? O bloco A quer ir para lá. Concorda comigo ou não? Mas o calço, o triângulozinho, não deixa. Muito bem, triângulozinho não deixa. Então o triângulo está aplicando no bloco A uma força para lá. Essa força eu vou representar lá pela letra F. Podia ser
qualquer outra. Tudo bem? Com isso, o fio está puxando o bloco A. Então vou desenhar a força que o fio está aplicando no bloco A. Acompanhe. Olha aí, ó. O fio está tracionado. E, por sua vez, o fio dá essa volta toda e vai lá para o bloco B, que também está puxando o bloco B, está impedindo que o bloco B caia. Ou seja, o sistema todo está parado. Legal? Agora eu vou tirar o cálcio, mas antes disso, alguém é capaz de me dizer quanto vale essa tração T? Só um detalhe, força em Newton, massa em quilogramas e aceleração em metro por segundo. Tudo no sistema internacional. De novo, aceleração metro por segundo, força em Newton, massa em quilograma. Tá ok? Agora observe o que vai acontecer. A normal NA e o peso PA se equilibram. Acabou, na vertical não acontece nada. A tração T e o peso PB também se equilibram. Então o valor da tração T é igual ao valor do peso de B. Isso enquanto o corpo está parado. Mais ainda, a tração T também está equilibrando o F. Então repare que o valor dessa força F é igual ao valor do peso de B. Olha que louco. O valor da força F é igual ao valor da tração T, que vai ser igual ao valor do peso de B. Legal? Aí, meu filho, tiramos o cálcio. Vou voltar à animação. Olha aí, ó. Tiramos o cálcio. Quando tiro o cálcio, a tração T diminui. Tem que diminuir. Por quê? Se ela ficar igual aqui, ó, presta atenção. Se essa tração permanecer com o mesmo valor, esse cara vai ficar parado. Ele não fica parado. Esta tração T diminui. E se esta tração T diminui, diminui todo o fio, essa aqui diminui. Tá legal ou não? Este cara vai adquirir uma aceleração para baixo. E esta aceleração, como o fio é ideal, lembra que ele não é elástico, ele não altera o seu tamanho, o seu comprimento. Se a ponta desse fio está descendo com aceleração A, a ponta aqui está acelerando com A para cá também. Muito bem. Quantas incógnitas tem o exercício? 2. Quantas equações eu vou precisar? 2. Quantos bloquinhos tem o exercício? 2. Sisteminha, 2 equações, 2 incógnitas. Vamos resolver? Então vamos começar. Bloco A. Fala para mim. Quantas forças tem no bloco A? 3. 2 delas se equilibraram. Quem que sobrou? A tração. O que sobra é a resultante causa na massa uma aceleração. Então a tração T, aqui ó, que é a resultante, causa na massa de A, que é 4, a aceleração A. Primeira equação, aceleração A. Bloco B. Quem que é a resultante? A resultante é a diferença delas, que elas têm sentidos opostos. Da maior, que é o peso de B, eu tiro a menor, que é a tração. Hélio, como é que você sabe que é maior? Por causa da aceleração. Aceleração aponta a força maior. Da maior, eu tiro a menor. O que sobra causa na massa uma aceleração. Tá claro? Então vamos lá, ó. Bloco B. Da maior, que é o peso de B, que é 60. E por que o peso de B é 60? Porque a massa dele é 6 e o G é 10. M vezes G. M vezes G é o peso. 6 vezes 10, 60. Menos T, causa na massa, que é 6, aceleração A. Sisteminha, 2 equações, 2 incógnitas. Somo membro a membro, olha aí, ó, tá? Atração menos T com mais T desaparece, olha que é fácil, hein? 60 no primeiro membro é igual a 10A do segundo membro. Portanto, achei a aceleração, 6 metros por segundo. Aí já dava para jogar fora as alternativas B, C e E. Ou é A ou é D de dado. Legal? E aí, o que eu faço? Eu quero achar a tração? Substituo na equação de A, acho a tração, fica mais fácil. No bloco A, tração T é igual MA vezes A. A massa de A é 4 vezes 6. Isso vai me dar 24 newtons. Aí sim, alternativa D de dado. Beleza? É isso. Espero ter dado um gás para você aí. Mergulha de cabeça nos exercícios, não perca a nossa próxima aula, tá? A sala estará aberta antes, aguardo vocês. Um abraço. Até a próxima!